Luz, câmera, ação. Então, bom dia a todos. Deixando gravado aqui na nossa aula da disciplina, essa aqui é uma aula de exercícios dessa sexta-feira. Teremos aula de exercícios na próxima terça e na próxima sexta, nos dias 9 e 12, tá bom? Então, temos 3 aulas de exercício com essa aula de hoje para que a gente possa trabalhar bastante os conceitos de componentes simétricas. Preparando vocês para a nossa atividade avaliativa que está vindo em breve. Pessoal, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu tinha colocado de um pequeno desafio no final da aula passada, onde eu havia terminado praticamente quase todos os modelos de equipamentos vistos em circuitos sequenciais, e o exercício que eu coloquei, ele tinha uma proposta, deixa eu trazer ele à tona. Bom dia, exercício. Vou voltar para a primeira folha dele. Então, eu tinha colocado para vocês um enunciado, tá bom? Com alguns dados, tá bom? E com algumas questões para que vocês pudessem analisar como trabalhar com circuitos sequenciais. Eu não vou resolver o exercício aqui completamente, mas eu vou conduzir algumas etapas e até eu creio que segunda-feira eu devo colocar até a resposta de cada uma das questões. Eu só tenho, acho que o item A é pronto e o item B está em andamento, tá legal? Então, para que vocês possam se acostumar um pouco com essa prática com componentes simétricas, vamos analisar esse caso e, em seguida, eu pretendo desenvolver com vocês, ao vivo e a cores, o exercício 4.9 da nossa lista. Esse exercício também é um exercício bastante completo, e quando eu conduzo em aula, ele é bastante extenso, porque eu vou explicando passo a passo, ele é até assustador, vai demorar a aula toda para fazer, tá bom? Mas é que eu não estou resolvendo de forma obstinada, eu vou parando, explicando para vocês, e também não devo conseguir resolver ele inteiro hoje, tá bom? Mas pelo menos a gente vai conduzir a resolução. Então, o exercício passado, ele dava para vocês uma fonte, tá bom? Que as informações dadas dela era uma tensão de Thevenin só de sequência positiva, uma impedância de sequência positiva e uma impedância de sequência zero, apenas. E a gente já tinha elaborado a respeito que, não dada a impedância de sequência negativa, a gente pode assumir ela igual à de sequência positiva. Somente algumas exceções é que isso não é verdade. Então, temos aqui um equivalente completo para a fonte que está ligada na barra 1. Depois, um transformador com primário em estrela aterrada francamente, sem impedância adicional de aterramento, um secundário em delta, e que a informação fornecida é de uma impedância de curto-circuito de J0,03. Todos os dados aqui são dados em PU, e se ninguém der valores de base para um equipamento ou outro, eles devem pertencer ao mesmo conjunto de valores de base. E aqui até coloquei, ó, o valor de base do problema todo está 50 MVA, e as tensões de base no primário e no secundário estão fornecidas aqui, 13,8 para a entrada, 18 kV a saída desse trafo, tá bom? Um trafo que está compatibilizando dois sistemas de distribuição, um pouco, com tensão um pouco maior do que o outro. Seguir um trecho de linha. O trecho de linha é descrito com apenas uma impedância, 0,01 de parte real e uma parte imaginária de J, 0,1. Se nada é dito ao contrário, a gente vai admitir, então, que essa linha ela é equilibrada. Então, essa impedância deve ser a impedância própria por fase. E também dada em PU, já na base do problema. Depois, no final da linha, na barra que a gente chamou de barra 3, existe uma carga com uma impedância de 0,8, uma reatância de J 0,1, na configuração de estrela solidamente aterrada. Ok? Nessas circunstâncias, a gente pede a corrente na linha em amperes, a corrente que está circulando aqui. Mais tarde, é pedido na barra 3, tá bom? O item B, o C e o D. A fonte está em que configuração mesmo? É uma ótima pergunta. Ela não é que ela não importa essa configuração. São dados para nós
elementos suficientes para eu elaborar os circuitos sequenciais dela. Olha, tem sequência positiva, tem sequência zero, tá bom? E tem sequência negativa. Aí, uma pergunta que eu fiz na aula passada foi até para vocês pensarem. Em sendo dados essa impedância de sequência positiva e essa impedância de sequência zero, para vocês adivinharem como está ligada a fonte. Dá para deduzir isso pela forma como essas impedâncias se comportam, pelo valor delas. Tá bom? Vamos falar disso daqui a pouquinho, Vinícius. Mas antes de falar sobre a fonte em si, eu queria frisar com vocês é que sempre que vocês vão conduzir um exercício em componentes simétricas, não simplesmente ataquem a primeira questão, analisem todas as questões que estão sendo pedidas para que vocês possam, talvez, criar equivalentes de Thevenin de partes do sistema para resumir o seu trabalho. Vocês vão ver que o grande trabalho em componentes simétricas é uma contínua necessidade de fazer associações série paralelo de componentes. E caso você tenha escolhido alguns equivalentes para partes do sistema, essas associações são mais simples de fazer, pelo menos sujeitas a erro, tá legal? Então, olha só, tudo está sendo pedido aqui, que eu quero frisar para vocês, na barra 3. Então, eu quero saber a curto fase A Terra, curto BC e o curto ABCN. Então, parece que o ponto de vista, ponto de interesse todo para esses curtos é essa barra. Então, que tal, já que só essa barra está em pauta, a gente equivalentar todo o sistema que está por trás, tá legal? Em um único equivalente de Thevenin e trabalhar com esse equivalente. Parece ser uma forma boa de conduzir o exercício. Vamos dar andamento a isso, então. Primeira parte. Sobre circuitos sequenciais, eu recomendo a todos vocês sempre fazer um belo de um desenho, tá bom? Que vocês coloquem nitidamente as partes do seu sistema. Aqui é relativamente simples, porque meu unifilar aqui ele tem uma configuração bastante radial. As coisas saem aqui da esquerda e só vão para a direita, não tenho mais ramos aqui, ou mais barramentos aqui interligando as partes. Mas a esse sistema nós vamos escrever os seus circuitos sequenciais, a esse componente nós vamos escrever seus circuitos sequenciais, a esse e a esse, tá bom? Então, fiz uma espécie de uma tabelinha aqui, nem sempre isso vai ser possível, mas nesse exercício, acho que fica mais claro para a gente entender o que é o quê. Então, o nosso primeiro papel num exercício desse é encontrar os diagramas sequenciais para cada componente. Então, fonte. Foi dado para nós que ela tem tensão de sequência positiva. Não é falado nada sobre tensão de sequência negativa ou sequência zero. Então, a gente vai desenhar a fonte apenas com uma fonte de tensão nesse circuito. Impedâncias é dado para nós a impedância de sequência positiva. Nós assumimos a mesma para a sequência negativa, mas para a sequência zero já é dada uma impedância equivalente de sequência zero. Então, cuidado, tá bom? Muita gente fala assim, não, então aqui vai ter a impedância de sequência positiva mais uma impedância de aterramento. Não, isso aqui que já é dado nesse caso é o equivalente de sequência zero que resume todas as impedâncias que estão presentes realmente nesse enlace. E aí vem a pergunta que o Vinícius fez. Professor, consigo saber, não é falado, como está ligada a fonte? Será que é delta? Primeira coisa, o que vocês acham? E aí, tempo. 11 horas e 27 minutos. Esperando alguém corajosamente me dizer se existe alguma evidência dessa fonte ser ligada em delta. Ou, pelo contrário. Está ligada em delta? O que vocês acham? Não é possível. Deve ter caído a minha comunicação. 90 pessoas. Acho que estrela aterrada. Tá bom, então não é delta, certo, Vinícius? Muito bom. Opa, Beatriz, acho que é estrela, né? Estamos no caminho certo. Tá quente, tá quente. É uma estrela.
deve estar aterrada? Porque tem caminho, tá bom? Existe condução de corrente no circuito sequencial de sequência zero, tá bom? Entre os terminais da fonte. Então, aí vem estrela isolada. Por que esse caso não é estrela isolada e também não é delta? Porque estrela isolada e delta tem uma autossemelhança, né? Por quê? Porque existe justamente caminho para circular coisas de sequência zero. Uma fonte isolada ou uma fonte em delta, a fonte apenas, não tem como circular essa corrente. Exato. Então, aqui tem como circular a corrente, tá bom? É dado lá que a impedância vista no circuito de sequência zero, alguém uma vez colocou uma fonte de tensão e viu a corrente que aparece em sequência zero, fizeram um ensaio da fonte, por exemplo, e circula. Então, esse cara aqui é o nosso caminho, tá bom? É a nossa evidência que o nosso sistema tem alguma ligação para a Terra. Então, só tem que ser estrela, aterrada. E aí vem uma próxima pergunta. Aterrada franca ou aterrada através de impedância? Não entendeu o motivo dela ser aterrada? Pense da seguinte forma. Se por acaso eu tivesse uma fonte isolada, tá bom? Um delta ou uma estrela isolada, vamos supor até que por acaso eu tivesse tensões de sequência zero, tá bom? Que é possível no delta, todas as diferenças de potencial aqui. Existe alguma diferença de potencial entre esse nó e esse nó que imprimiria uma corrente de sequência zero? Não, não tem como. Então, vamos lá, vou ligar uma carga aqui, tá bom? As três fontes em sequência zero, não haveria corrente circulando. Então, a corrente ia ser zero. Para a corrente ser zero, a impedância de sequência zero é infinita. Então, deveria ser um circuito aberto se fosse em delta. E aqui não é um circuito aberto. É um circuito que tem uma impedância, ela é finita, e então ela permite circular correntes de sequência zero. Mas a fonte não tem tensão de sequência zero. Mas ela poderia, a corrente de sequência zero, vir pelo sistema, pelo restante do sistema, para tentar circular. Então, vamos lá. Deixa eu ver o resto das perguntas que apareceram. É aterrada por impedância, pois Z de Teheran zero é diferente de zero? Não é bem isso, mas talvez é o que o Vinícius Henrique Dias já citou. A gente sabe, né, pelas deduções lá que a gente fez na aula passada, que quando a gente tem uma fonte real em estrela, tá bom? Aterrada por uma impedância que aparece no circuito de sequência zero, esse ZCC, ou Z interno, ou Z da fonte, que acontece em cada fase da fonte, e essa impedância de aterramento, né? Vou até colocar em PU aqui, já que eu coloquei a letra minúscula, aparece esse Z de aterramento. Então, no circuito de sequência zero, a gente esperava ter duas impedâncias. Este aqui é a impedância interna da fonte, e aqui 3 vezes a impedância de aterramento. Então, o que fornecido aqui para nós é o trabalho de um engenheiro que já resumiu e falou assim, olha, eu não vou te falar implicitamente qual que é o ZCC da fonte, eu não vou te falar qual que é a impedância de aterramento, eu já te dou um equivalente lá para você trabalhar. Então, esse J0,2, primeiro, ele é uma evidência que há um caminho para a Terra, porque tem uma impedância finita, não é infinita essa impedância. 2, que se eu descontar a parcela da impedância interna, que a impedância interna é a impedância no circuito de sequência positiva e negativa, eu até consigo encontrar qual é a impedância de aterramento, tá bom? Nesse caso aqui, se vocês fizerem a continha aqui de canto de guardanapo na hora do almoço, a gente sabe que J0,2 é a impedância total, eu vou descontar o 0,05, que seria a impedância interna da fonte, vai sobrar um J0,15, e eu sei que isso daqui é 3 vezes a impedância de aterramento, então se eu dividir por 3, eu vou conseguir encontrar que a impedância de aterramento dessa fonte é J0,05. Ok? Então, percebam, eu não forneci isso porque, de fato, talvez, para resolver o problema, ninguém está pedindo essas questões dentro do gerador, dentro da fonte.
Mas se alguém uma vez pedisse qual que é a corrente que sobe pelo aterramento, talvez eu precise, ou sei lá, a tensão no centro estrela da fonte quando acontece uma falta, a gente precisaria saber talvez dessas idiosincrasias, esses pequenos detalhes dentro da fonte, tá bom? Muito bem, então desfazendo toda a rabisqueira que eu fiz aqui. Aqui foi bom para a gente trazer à tona algumas discussões sobre os circuitos sequenciais. Ô, Peline. Fala, Silvio. Posso só falar uma coisa também? Muitas vezes ali, no caso é um gerador, né? Mas um gerador real. Mas no caso de um equivalente TVNAM, por exemplo, de uma certa porção da rede, às vezes essa sequência zero, e a sequência positiva, na verdade, ela vem da transformação de uma própria com uma mútua, né? Porque ZP, o Z1 vai ser ZP menos EM e o Z0 é ZP mais 2EM, né? Então, aparece também uma sequência zero aí, um gerador com uma sequência zero, uma sequência positiva, né? Uma negativa, mas na verdade é porque ele é um equivalente, né? Da rede de vir com uma mútua. Deixa eu aproveitar, Silvio, que você falou isso, eu vou explicar Você o que quer escrever aí? Isso, vou fazer assim, ó. O professor Silvio falou o seguinte, ó, essa explicação que eu dei é porque isso aqui de fato é um gerador, né? Mas, inclusive o exercício 4.9 é interessante porque é dado informações, né, dos circuitos sequenciais, né, impedância de sequências, era um equivalente para um sistema. Então, se isso aqui fosse não um gerador, mas o equivalente de um sistema de fato, né, um equivalente de TVNAM visto nesta barra 1 aqui do sistema de potência. O professor Silvio está falando aqui, eu posso ter um caso que a minha fonte ela é realmente equilibrada e solidamente aterrada, tá bom? Só que no caminho para chegar nessa barra 1 aqui, tá bom? Barra 1 está aqui, essa é a barra 1 legada. Existe um trecho de linha em que esse trecho de linha não é um trecho de linha só com impedâncias próprias. Tem próprias e mútuas, e vamos supor que seja uma linha, a gente trabalha na engenharia para isso, que seja idealmente transposta. Nós vamos ter uma impedância, deixa eu colocar em PU, em letras minúsculas, uma impedância própria e uma impedância mútua, tá bom? Que devem ser fornecidas. E aí, se vocês lembrarem, no equivalente de circuito sequencial de uma linha com mútuas, o circuito de sequência zero, a impedância que aparece aqui, ela é ZP, opa, minúsculo Pellini, ZP mais ou menos, o que vocês acham? É que o meu chat não scrollou aqui, eu não sei, tem gente mais me xingando. Mais 2M, exato. Então, o que o professor Silvio está falando é que a razão para aparecer uma impedância de sequência zero, diferente das impedâncias de sequência positiva e negativa, pode ser uma evidência de aterramento de um gerador, com uma impedância de aterramento, mas também a presença de alguma linha naquele ponto para trás que tenha mútuas, tá bom? Porque ela faz com que o circuito sequencial de sequência zero tenha uma impedância diferente dos outros dois circuitos. O circuito de sequência positiva, aqui aparece ZP menos EM, e no de sequência negativa, a mesma coisa. Beleza? Ok, Silvio? Ok, Peline, é isso aí. Bom, valeu. Eu que agradeço. Então, turma, falamos um monte sobre a fonte. O professor fala até demais. Próximo personagem da nossa história é entender os circuitos sequenciais do transformador. O transformador aqui colocado para desafiar vocês. Ele é um transformador que tem defasagem entre primário e secundário, porque ele tem uma configuração particular de estrela no primário e um secundário em delta. Se vocês forem lembrar das nossas aulas anteriores, em sequência positiva, esse transformador ele atrasa de 30 graus, e em sequência negativa, esse transformador ele adianta de 30 graus, e em sequência zero, aparece um circuito peculiar. Então, se vocês lembrarem da minha aula passada, eu tinha feito uma tabelinha, a percepção que o sistema elétrico tem quando tem um transformador desse, no circuito de sequência zero, é que a sequência zero no primário, ela consegue circular. Se alguém um dia injetar uma corrente aqui, impelir com uma tensão,
Essa corrente ela vai, circula pelo primário, desce pelo aterramento aqui da estrela, tá bom? E fecha o seu circuito. O circuito de sequência zero desse lado é fechado. Em compensação, a corrente de sequência zero, ela no delta fica presa nos seus enrolamentos aqui, nesses secundários, tá bom? São 3 correntes idênticas, uma em cada fase, com magnitude e fases iguais, e elas ficam girando aqui dentro, causando perdas, inclusive. Os efeitos do transformador realmente são perceptíveis, mas elas não conseguem ir para a linha, tá bom? Isso aqui é como se fosse um grande macronó aqui, que a soma das correntes tem que dar zero. Não tem como essa corrente impelir uma circulação de corrente para um terra desse lado. O circuito, de fato, está aberto no secundário. Então, olha, lembrem-se disso. Essa ligação que a gente faz aqui para fechar o circuito de sequência zero, não é que representa esse aterramento, ele representa também essa corrente de circulação. Se alguém te perguntar qual é a corrente de circulação que aparece no transformador, ela pode ser obtida pelas correntes sequenciais nesse ramo aqui, tá bom? Então, essa é a informação mais importante nesse tráfego. Ô, Feline, tem dúvida no chat aí, ó. O pessoal perguntando se a fonte estiver em delta, se a corrente vai fluir no circuito, se vai ficar presa no delta. Então, as dúvidas aí, ó. Numa fonte, deixa eu ver. Deixa eu girar aqui. Na sequência zero vai fluir. Deixa eu ver, está um pouco mais para cima. Se o gerador está em delta e a carga está em estrela aterrada, se flui corrente. Olha só, vamos fazer uma coisa hipotética aqui. Volta aqui para o lado. Alguém me falou o seguinte, ó. Se o gerador está em delta, então vamos lá. Eu tenho uma fonte em delta. Parece o Nickel Náusea, minha fonte delta aqui. Um personagem dos quadrinhos brasileiros. Então, a fonte, alguém me falou que eu vou ligar uma carga em estrela aterrada. Então, vamos lá, eu vou ligar uma carga em estrela aterrada. Aqui uma fase, tarará, aqui uma outra fase, tarará. E alguém perguntou, né? Se o gerador está em delta e a carga está em estrela, se flui corrente. Por partes. Pode fluir corrente de sequência positiva e negativa. Se isso aqui eu tiver 1 fase 0, aqui eu tiver 1 fase menos 120, aqui tiver 1 fase mais 120, é um sistema simétrico, tá bom? E que vai fazer circular corrente aqui, não tenha dúvida. Inclusive, eu posso substituir isso aqui por uma fonte em estrela, fazer a conexão dos dois nêutrons aqui para entender o que acontece. Mas só sequência positiva e sequência negativa. Vamos desenhar a sequência zero. Se por acaso eu tiver essas 3 fontes aqui, com as mesmas magnitudes, então aqui eu vou ter 1 fase 0, aqui eu vou ter 1 fase 0, aqui eu vou ter 1 fase 0. Significa que essas 3 fontes de tensão alternada, elas estão impelindo as diferenças de potencial entre seus terminais sempre em unissono, sincronizadas e sintonizadas. Quando esse cara sobe, o cara está subindo também, não existe diferença de potencial entre este ponto e este ponto. Perfeito? Tem alguma razão para ter? E aí, pessoal? O que vocês acham? Bom, estou tentando mostrar para vocês que não existe por que essas fontes conseguirem impelir qualquer coisa para lá, mas tem uma coisa mais sutil que isso. Para eu poder fazer essa corrente circular, inclusive para a Terra, vamos dizer assim, né? Eu precisava ter alguma conexão para a Terra desse lado aqui, que isso não existe nessa fonte, ela está isolada. Tudo bem? Será que ficou claro? Silêncio. Deixa eu ver só, scrollar aqui de novo. Bom dia, chat. Muito bem. Legal. Então, voltando lá para a nossa epopeia no nosso circuito sequencial. No transformador, circuito de sequência zero, circuito de sequência positiva e circuito de sequência negativa.
Tá? Anotem aqui o defasador na sequência positiva com menos 30, defasador na sequência negativa com mais 30. E todas as impedâncias aqui, os ECC, iguais. Se houvesse impedância de aterramento no primário desse trafo, o que aconteceria nos circuitos sequenciais? Primeira pergunta é, no circuito de sequência positiva e negativa, aconteceria alguma mudança? Não, exato. Circuitos de sequência positiva e negativa estão vendo só praticamente as impedâncias série, né, as impedâncias por fase do sistema. Essa impedância que está ligada para a Terra, na verdade, ela vai afetar só o circuito de sequência zero. E o que vai aparecer nesse ramo aqui? Ó? Qual o valor da impedância? Se for ZAT, exato, 3 ZAT nesse ramo para a Terra. Está aparecendo alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Ok. Seguindo, linha. Não foram dadas informações adicionais que pudessem fazer com que a gente pensasse numa linha diferente de uma linha bastante simples, onde eu só tenho impedâncias próprias. Tá bom? Ninguém falou que tem mútuas, ninguém falou de diferentes impedâncias, tá bom? Então, simplesmente aparece um circuito sequencial idêntico para as três sequências. Professor, como era mesmo o mnemônico que você passou na aula passada para decorar se é menos 30 ou mais 30? Bom, eu não tenho muito orgulho disso, mas olha só, a gente sempre decora para a sequência positiva e depois a gente sempre tem que lembrar, para a sequência negativa é o inverso. O trafo que é Y, delta, tá bom? Olha o menos aqui, ó, menos 30. Então quer dizer que se eu venho do primário e vou para o secundário, menos 30 graus. Tá bom? Menos 30 graus. E, por outro lado, se eu estou indo de um tráfego que o primário está em delta, eu vou para o secundário em estrela, ó mais aqui. Pô, professor, forçou a barra, hein? Forcei. Mais 30, ok? Então, se um dia você estiver lá no meio do mato, não tem nenhum livro lá de Syspot Zero para te salvar, talvez isso possa te ajudar bastante, tá bom? Principalmente se for engenheiro de proteção e você precisa ajustar lá as suas funções para compensar as defasagens de um trafo. Saber se é mais 30 ou menos 30 é extremamente relevante. Beleza? Segue. Então, a nossa linha não tem muito segredo. Bom, e a carga? A carga, como eu tinha falado para vocês, né, eu deduzi a carga, inclusive, pelo modelo da fonte, quando a tensão interna tende a zero. Toda a impedância da carga, tá bom? Impedância por fase é colocada aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Mas vamos raciocinar um pouco. Esse é um caso de uma carga que está ligada em estrela aterrada francamente. O que aconteceria se, por acaso, alguma pessoa colocasse uma impedância adicional de aterramento na carga? Tempo. Pessoal correndo para teclar. Vamos lá. Muito bem. Apareceria na sequência 0. 3 vezes a impedância de aterramento. Excelente, meus caros colegas. Agora, e se por acaso a nossa carga fosse uma carga em delta? Tempo. Não muda nada? Vinícius, não muda nada? Z de sequência 0 é 0? Delta não? Circuito aberto na sequência 0. Agora o pessoal está dividido, hein? Não muda nada, a impedância é 0, a impedância é circuito aberto. Por que está havendo tanta discussão? É aberto? É aberto. Opa, então, Otávio, na hora que você escreveu Z de sequência 0 é 0, impedância 0 é um curto, certo? Então, olha só, elucidando as coisas que eu perguntei para vocês. Se a nossa carga estivesse em delta ou em estrela isolada,
É a mesma coisa que eu tivesse, então, uma impedância de aterramento no caso da estrela, só que isso aqui tendendo a infinito. Então, essa impedância no circuito sequencial, ela tende a infinito, ela abre os terminais no diagrama sequencial apenas de sequência zero. Sequência positiva passa, sequência negativa passa. Isso. Beleza. Então, turma, em isso sendo elaborado a respeito dos circuitos sequenciais, para a gente resolver a primeira parte do problema, as pessoas até falam assim, professor, é pedida corrente na linha. Eu preciso de diagramas sequenciais para fazer isso? Vocês já ensinaram para nós. Se ninguém fala nada ao contrário, esse sistema deve ser simétrico, deve ser equilibrado, então eu só preciso desenhar o equivalente de sequência positiva e ser feliz, certo? Muito bem. Vocês têm razão. Vamos desenhar o equivalente de sequência positiva? Quer dizer, o monofásico equivalente do meu sistema? Vamos. Se vocês notarem, o monofásico equivalente é exatamente o circuito de sequência positiva. Então, de nada, a gente tem ensinado vocês componentes simétricas desde o começo do curso. A gente, quando resolve um sistema trifásico apenas pelo seu monofásico equivalente para a fase A, é que todas as circunstâncias do problema já estão dizendo, olha, não tem corrente de sequência negativa, meu sistema é simétrico, não tem nenhum evento de sequência zero, não tem nenhum desequilíbrio, então a gente só trabalha no monofásico equivalente e extrapola os resultados. Sim, mind blow, exato. Extrapola os resultados para a fase B e para a fase C. Então, percebam, nessa hora, a gente está juntando os retalhos. Componentes simétricas é fundamentado nesse argumento de desacoplamento dos circuitos. Aqui, quando eu estou tentando analisar a corrente da linha, corrente desse circuito em regime, eu só preciso resolver esse circuito. Por quê? Este daqui, o circuito de sequência negativa, ele não tem fonte de tensão, ele não tem razão para mobilizar a corrente de sequência negativa. Ele não tem fonte de tensão de sequência zero para mobilizar uma corrente de sequência zero. Ele só vai ter sequência positiva. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá bom? Para resolver esse problema, eu desenhei aqui os 3 circuitos, agora eu tirei daquela tabelinha e já grudei todo mundo aqui nas suas respectivas barras, e a incógnita do problema está aqui, ó. Eu quero saber as correntes que estão passando pela linha. E, professor, vocês ensinaram que no curto tem que associar em série, depois o outro forbecer em paralelo. Ok, mas eu não estou falando de curto, nós não estamos produzindo desequilíbrios numa rede equilibrada. Eu estou querendo saber essa rede, do jeito que ela está, como que ela se comporta. Vai ter uma corrente natural circulando nesse circuito de sequência positiva, tá bom? E ele é exatamente o monofásico equivalente que vocês começaram a desenhar no começo do curso. Igualzinho. Tensão, já está em PU já para já o transformador subir, certo? Vai ter o defasador dele que nos acompanha, mas já está todo mundo em PU. Tem tensão, impedância de sequência positiva, impedância de sequência positiva, impedância de sequência positiva, impedância de sequência positiva. Professor, mas espera lá. Se a minha rede tivesse mútuas, aqui apareceu um ZP menos EM, só, tá? Uma outra mudança nessa impedância, mas é o circuito monofásico equivalente que a gente sempre usou nas nossas aulas. E para resolver esse circuito, então aqui tem uns detalhezinhos, depois eu mostro para vocês com mais detalhes, eu vou esclarecer só. Não tem corrente de sequência zero, é uma informação importante, tá? Porque se eu estou no mundo das componentes simétricas e eu vou precisar saber as correntes na linha, as correntes de fase, eu preciso saber todas as componentes naquele lugar. Eu preciso saber do I0, do I1 e do I2 na linha, tá bom? Esse é meu objetivo. Mas eu já sei, pelas circunstâncias dos circuitos sequenciais, que não tem como ter corrente de sequência zero e sequência negativa. E na sequência positiva? Bom, sequência positiva é um circuito desafiador, né? Opa, que complicado, tem defasador. Não temas, tá bom? Primeira coisa que a gente pode fazer é ignorar o defasador, tá bom? Para propósitos de fazer a sua resolução. Cuidado se você tiver mais de uma fonte, porque você precisa ver lá, defasar as tensões certinhas. Mas, ao retirar o defasador, eu coloquei todo mundo aqui do ponto de vista da fonte, tá bom? Até poderia ter colocado já todo mundo do ponto de vista da carga. Defasava a fonte em... Deixa eu lembrar aqui.
Se esse cara aqui é menos 30, tá bom? Quando eu venho para cá é mais 30, então eu poderia ter colocado isso aqui, I fase mais 30, e resolver, eu já teria até, não a corrente na fonte, a corrente na linha, mas o professor aqui fez um caminho tortuoso, só arranquei o defasador, e na hora que eu arranco o defasador, eu vou estar calculando todo mundo em função dessa fase da fonte que está em zero. Legal. E, pessoal, 3, 4 impedâncias em série, com uma impedância equivalente, faz um trabalho algébrico lá, põe o seu octave para trabalhar, e toda corrente que vai circular vai ser a tensão dividido por toda a impedância. Eu fiz uma conta, deu 1,1688 PU. Lembra que interessante? O PU ele tem um propósito de mostrar para nós o quanto a gente está, às vezes, desviando de valores nominais. Então, se alguém escolher essa base de forma bastante esperta, a gente já sabe que talvez o nosso sistema está com alguma sobrecarga. Ó. A corrente está 16% maior do que a nominal, que deveria ser 1 PU, tá bom? Mas se a base estiver bem escolhida, tá bom? Eu posso afirmar isso. Essa base caiu do céu, tá? Alguém chegou lá, Deus chegou e falou, ó, a base é tanto. Tá no slide anterior, inclusive. Tá bom? Acho que é 50 MVA e 13,8 e 18 kV. Tá bom. Calculei a corrente de sequência positiva. Após isso, eu vou lembrar do defasador, porque, afinal de contas, a resposta do problema está na corrente de linha, que está depois do defasador. Se eu calculei essa corrente, na hora que eu passo para cá, eu tenho que defasar de menos 30. Então, para quem não tem esse hábito, a defasagem, pessoal, é a mesma coisa que você multiplicar por um fasor que tem tamanho 1, módulo 1, e fase menos 30. A multiplicação multiplica os módulos, soma-se os argumentos. Então, eu promovo a mudança da fase de menos 19 para menos 49. Tá bom? Legal. Achei a corrente de sequência positiva. Agora, eu preciso chegar na resposta do problema, que é IA, IB e IC. Olha, agora eu preciso lembrar das matrizes de componentes simétricas. E que elas dizem que a corrente na fase A, aqui está em PU, é a componente de sequência zero, mais a componente de sequência positiva, mais a componente de sequência negativa. A da fase B é a componente de sequência zero, a componente de sequência positiva defasada de alfa quadrado e a componente de sequência negativa defasada de alfa. A de sequência zero e sequência negativa está omitida aqui tanto para a fase B quanto para a fase C, porque, afinal de contas, elas são zero. Então, eu nem escrevi elas, tá bom? E a gente vai descobrir, de uma forma brilhante, mind blow novamente, que a corrente na fase B, tá bom? É uma defasagem da corrente na fase A. Se a corrente na fase A, desculpa, é essa daqui, né? Depois de somar todo mundo, eu chego nesta corrente, que é a própria corrente de sequência positiva. Qual corrente na fase B? É este cara defasado de alfa quadrado, este cara defasado de alfa. Olha só, remete à nossa solução do monofásico equivalente, em que tudo que eu encontrava para a fase A, para a fase B e para a fase C, era só defasar, obedecendo à sequência. Bom, mas não termina aí a epopeia. Eu preciso converter para o valor de fase, tá bom? Ou, nesse caso, é a corrente da linha mesmo, tá bom? Peguei a base, aonde a linha está situada, que é a impedância, a potência de base do problema, 50 MVA, 10 a sexta, não se esqueçam disso. A tensão aonde a linha está no secundário, o secundário é 18 kV. Aí vem cuidado, muito cuidado. A gente se cansa, vocês acham que a gente dá risada quando corrige prova e vê, às vezes, os assassinatos matemáticos, né? Olha, passou umas perguntas aqui que eu preciso voltar, hein? Então, Guilherme, aguenta aí que eu já volto. Mas, na hora que a gente tem essa base, isso daqui, se nada é falado contra, é uma potência trifásica. Isso daqui, se nada é falado contra, é uma tensão de linha. Então, na hora de calcular corrente de base, tá bom? Se essa grandeza é trifásica e essa grandeza é de linha, aparece um raiz de 3 aqui, tá bom? E, agora, se fosse a potência monofásica e uma tensão de fase, não aparece esse raiz de 3. Bom, moral da história, a nossa corrente
de base desse problema é 1603. E multiplicando pelo 1.1668, eu chego finalmente na corrente da fase A. Da fase B, defasa menos 120. Da fase C, defasa mais 120. Tudo bem? E termina a resolução desse problema. Deixa eu voltar para as perguntas. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. As de 11h51, as impedâncias da linha e da carga não precisam ser convertidas em impedâncias sequenciais como as do gerador? Guilherme, como assim? As impedâncias da carga e da linha, elas já foram dadas nesse exercício, todas em PU. Tudo isso já está em PU, tá legal? E já são as impedâncias por fase, né? Que elas vão aparecer aqui direto nos circuitos sequenciais, tanto sequência positiva quanto sequência zero, tá bom? Não tinha que fazer conversão nenhuma. Deixa eu ver mais outras perguntas que aparecem. Ah, o Giovanni atendeu. Legal. Então, turma, item A, resolvido. Conseguimos calcular as correntes que circulam pelo sistema naturalmente. Legal? E vamos conduzir as respostas do item B, C e D. Item B. Alguém pede a corrente no gerador para uma falta fase A terra, tá bom? Na barra 3, e uma falta, se ninguém disse nada a respeito, a gente admite uma falta franca. Ou seja, ninguém vai colocar impedância, é como se a barra, na fase A, tivesse um contato à terra perfeito, ideal, 0 ohms de impedância de aterramento na falta. Bom, se vocês forem lembrar, isso requer uma operação nos circuitos sequenciais de associação entre os circuitos. Eu desenhei aqui em azul. Os circuitos naturalmente estão aí, sequência 0, positiva, negativa, e em azul, a ligação que a gente faz para representar esse desequilíbrio nesse sistema que antes era equilibrado. A falta fase A para a Terra, franca. Então, isso vai fazer, pessoal, antigamente a corrente só circulava pelo circuito de sequência positiva, vai fazer surgir um outro caminho, tá bom? Que permite as correntes circularem pelos outros circuitos sequenciais. Vai aparecer corrente de sequência positiva, do ponto de vista do gerador aqui, vai aparecer corrente de sequência positiva. Do ponto de vista do gerador, vai aparecer corrente de sequência zero, vamos discutir já já. Do ponto de vista do gerador, vai aparecer corrente de sequência negativa, tá bom? Se essa rede aqui ela tivesse outras configurações, talvez esse curto nem acontecesse. Vamos ver isso devagar. É pedido para essa falta, aqui na barra 3, as contribuições de corrente do gerador. Então, é por isso que eu coloquei as incógnitas em vermelho, bem salientadas aqui. E agora eu vou fazer uma pergunta interessante. Corrente de sequência zero no gerador, qual é? Tempo, por causa do curto. O Matheus fez uma pergunta. Esse caso, alguém já deu para nós a impedância de ZCC refletida para o primário, tá bom? Então não precisa dividir por raiz de 3, né? Toma cuidado só. Onde essas impedâncias estão situadas, tá bom? Já está em PU, inclusive, tá? Então, pessoal, a pergunta que eu fiz para vocês é: eu fiz um curto lá no sistema, lá na frente, na barra 3. É um curto fase a terra. Associou tudo. O que antes era só um monofásico equivalente ficou uma bagunça aí, uma associação de série paralelo terrível. Mas eu quero saber, o gerador, ele impele alguma corrente de sequência zero? Rodrigo aí acertou, acho que na mosca, tá bom? Não tem caminho de volta para a corrente? Não é só por isso, não, a razão. Olha só. Essa corrente de sequência zero no gerador é a corrente que está aqui, ó, nesse lugar. Tem corrente de sequência zero em outra parte do sistema? Tem. Olha, Rodrigo, isso aqui tudo é o circuito de sequência zero. Nessa malha não tem corrente. E a razão é porque não tem tensão aqui, tá bom? Mas, olha só, esse ramo aqui, ó, mais precisamente esse pedacinho aqui, ó,
vai ter corrente de sequência zero, sim. Olha que interessante. Eu dei um curto e vai passar sequência zero. Essa parte do circuito sequencial pertence a quem, pessoal? A carga. Meu, que doido. Você dá um curto na barra 3 e circula sequência zero pela carga. Outra forma da gente interpretar isso, sim, circula pelo neutro da carga. O neutro da carga, essa ligação para a Terra, permite com que as componentes de sequência zero possam circular do ponto de vista desse circuito para cá, tá bom? O gerador nem está vendo isso, mas a carga está vendo. Na carga, consigo ver contribuições pela Terra? Consegue. Essa corrente de sequência zero mostra isso. Tudo bem? Então, respondendo à minha pergunta, nesse pedaço do circuito, a corrente é absolutamente zero, porque não existe fonte eletromotriz ou tensão ou outro caminho, tá bom? Que venha convergir para esses nós para fazer com que essa corrente tenha alguma razão para não ser zero. Ela vai ser zero, não tem o que fazer aqui, ok? Então, bom, metade do nosso problema, 1/3 do nosso problema já está resolvido. Se alguém perguntou qual que são as correntes no gerador para aquela falta, a de sequência zero eu já sei que é zero. Aí vem uma pergunta importante. E a corrente de sequência positiva? E a corrente de sequência negativa? Ó Deus! Olha só, a corrente de sequência positiva não deve ser zero, porque tem até uma fonte de tensão aqui para forçar a circulação de uma corrente. E o circuito está fechado em algum lugar, ó. Está fechado pelo menos por aqui. Está fechado também através do curto, tá bom? Mas notem o seguinte, a corrente de sequência negativa, nesse caso, não deve ser zero, não. Apesar de não ter uma fonte de tensão aqui, esse circuito ele acabou estando associado a outras partes do sistema. E, por causa disso, vai aparecer aqui uma tensão entre esses dois pontos, uma parcela de corrente que vem por aqui e uma parcela de corrente que vem por aqui. E aí é uma parte chata desse problema. Alguém me pediu, não a corrente de falta, tá bom, que está passando aqui no circuito sequencial nesse lugar. Alguém está me pedindo é a contribuição do gerador que está lá longe. É essa corrente e essa corrente. Então, para principalmente essas duas, eu tenho que fazer uma análise de malhas aqui com algum cuidado, ou fazer alguns equivalentes e depois voltar para trás. Então é isso que eu ia colocar como ponto importante para vocês. E eu instiguei vocês no começo da aula a pensar bem os exercícios antes de começar. A gente já viu o equivalente de Thevenin, tá bom? E o equivalente de Thevenin pode nos ajudar numa circunstância dessa. Se vocês não pensarem em equivalente de Thevenin, olha o caminho que vocês vão ter que fazer. Eu sei que essa corrente aqui, ó, eu vou olhar só a corrente de sequência positiva, tá bom? Vou esquecer dessa aqui de sequência negativa por enquanto. Essa corrente vai ser proporcional a essa tensão que está aqui e toda a impedância associada de todo o resto. E não é um trabalho fácil. O que aparece de impedância? Do ponto de vista do gerador, aparece essa impedância série. Ela está aqui, ó. Esse J0,8 é o J0,5 e esse J0,3. Os dois estão em série, somados aqui. Tá bom. Próxima impedância no caminho. Ah, já devo ter... o bendito do defasador, ele não muda as impedâncias, né? Então, estou ignorando ele. Esquece dele, não vai te atrapalhar. Eu estou vendo tudo aqui do ponto de vista do gerador. Peguei a impedância da linha, tá bom? Ela está em série ainda com essas duas. Então, ela está aqui, ó, 0,1 mais J, 0,1. E aí, cuidado. Aqui eu tenho um resistor que está em paralelo com um outro resistor aqui, ó. Espera que ainda piora. Aqui eu tenho um paralelo de outros dois. E agora sim. Então, tudo isso que está aqui está tentando mostrar isso. O primeiro resistor em paralelo com uma associação que tem este cara em série com o paralelo disto com tudo isso daqui. Acho que está até errado, hein? Não, tá certo. Aqui é 0,05 com J 0,03 e o J01, exato. Então, dá 18. Ok? Então, olha só. Eu até coloquei aqui, inventei
esse operador matemático não existe, tá bom? Paralelo, mas aqui eu tenho que fazer o inverso da soma dos inversos e dá um trabalho. Mas é o seguinte, isso sai. Dessa forma aqui, eu obteria o IG1. E aí eu teria que ter um baita de um trabalho para, na verdade, descobrir o IG2. O que eu teria que fazer? Pego essa corrente que uma vez eu calculei, calculo todas essas quedas aqui, ó. Tem uma queda de tensão aqui, uma queda de tensão aqui, uma queda de tensão aqui. Vou ignorar o defasador, tá? E encontro essa tensão nesse lugar. E encontrando a tensão nesse lugar, eu vou saber a tensão que está nesse ponto, vou saber a corrente que vem para cá. Opa, ela vem para cá. Vendo para cá, ótimo. Chega nesse ponto, eu vou descobrir, então, a tensão que está nesse ponto, e aí eu vou descobrir a parcela de corrente que está para cá e a parcela de corrente que está para cá. Dá para sair, tá bom? Não é impossível de fazer esse algebrismo todo, só que dá um trabalho e tanto. Então, minha proposta para vocês é, quando vocês vão atacar um exercício desse, talvez os equivalentes de Thevenin te ajudem. Então, olha só, eu vou fazer uma passagem relativamente rápida e depois vamos partir para o exercício 4.9, que afinal de contas já a nossa aula está correndo. Eu queria desenvolver pelo menos o começo dele para vocês poderem tentar resolver ele em casa. Olha só, como eu tenho interesse nesse exercício pelas coisas na barra 3, talvez eu pudesse lutar logo no começo para ter um equivalente da barra 3, tá bom? Essa aqui é barra 3. Um equivalente de sequência 0. Até posso desenhar para cá, para ficar lúdico para vocês, o que esse equivalente está representando. Está aqui o equivalente de sequência 0. Thevenin equivalente, tá bom? Antes de ligar esse circuito, eu abro isso aqui e vejo o equivalente que está nesse ponto. Lembra como é que faz o equivalente Thevenin? Pega as fontes de tensão, curto-circuita e analisa qual que é a impedância, as fontes de corrente você deixa aberto, e analisa as impedâncias todas associadas vistas nesses dois pontos. Depois, isso vai dar a impedância de Thevenin, tá bom? Depois você, se tiver tensão, você analisa lá a superposição toda delas e encontra a tensão nessa barra sem que ninguém esteja conectado nela, tá bom? Nenhum outro circuito adicional. E transporta para cá a fonte de tensão e a impedância. Nesse caso aqui, não tem tensão no circuito de sequência 0, o equivalente de Thevenin. Ele só tem, por acaso, é essa mesma impedância, tá bom? Então, parece aqui não tem nenhuma vantagem, mas olha aqui, nesse lugar é que talvez as coisas fiquem interessantes. Do ponto de vista da barra 3, pessoal, eu posso encontrar um único equivalente de Thevenin, um único, que resume, tá bom? Todo mundo que está aqui, inclusive essa impedância aqui, tá bom? Como é que eu faria? Eu curto-circuito a fonte, abro esse circuito aqui, né? Ele não existe isso aqui, quem cria é o curto-circuito. Então, antes do curto, eu vou encontrar o Thevenin equivalente. Então, curto-circuito a fonte, aí vai ter essa impedância em série com essa, em paralelo com essa daqui, resultando numa única impedância equivalente nesse ponto. E tensão, cuidado, olha só, a tensão do equivalente de Thevenin é a tensão que está aqui, já existe uma corrente que circula naturalmente por esse circuito, você tem que calcular todas essas quedas, queda, encontrei a tensão nesse ponto natural, transporto para cá. Tá bom, Pelini, fiz o equivalente Thevenin de sequência positiva. E aí, o que eu faço? Eu faço o equivalente de Thevenin de sequência negativa. E, de novo, eu venho aqui no meu circuito, eu abro, deixa eu ver aqui no chat para ver quantos xingamentos eu já tenho. Venho aqui no meu equivalente, no meu circuito sequencial, eu abro isso aqui, deixo o circuito natural, e agora encontro qual que é a tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin desse circuito sequencial. Não tem tensão, então tensão é absolutamente zero. E a impedância? Este cara em série com esse, em paralelo com este fulano aqui, o equivalente de tudo isso vira uma única impedância vista nesse ponto. Então, eu vou chegar em algo desse gênero aqui, ó. Tá bom? Eu falei, Pelini, por que isso vai me facilitar a vida? Porque é o seguinte, ó, onde está a corrente do gerador? Aqui e aqui nesse lugar que a gente já viu que isso aqui era zero, tá bom? Então, para fazer curto, fasear a terra. Poxa, agora a coisa está tranquila, hein? Liga isso com isso, isso com isso, isso com isso. Sucesso. 3 impedâncias em série, uma única fonte de tensão, encontro essa corrente e essa corrente.
Sucesso mesmo, tá bom? Depois. Não. Tem um pequeno detalhe. Tem um pequeno detalhe. Essa corrente que eu encontro aqui de sequência negativa, ela é essa corrente aqui, ó. Que ela chega nesse nó. Não, eu vou ter um trabalho depois. Eu preciso separar ela na parcela que vem para cá, tá bom? E a parcela que vem para cá. Tá? Então, percebam, essa impedância resume o sistema todo do ponto de vista dessa barra. Então, na hora que eu calculo a corrente que chega aqui, ela passa por esse circuito, mas é uma somatória. Eu estou vendo essa corrente, deixa eu mostrar isso com cores melhores. Fui um pouco infeliz aqui, ó. Vamos ver a corrente de sequência negativa em verde, tá bom? Então, essa aqui é a corrente de sequência positiva, essa aqui é a corrente de sequência negativa, e alguém podia chegar até na conclusão que elas são iguais. Esse é o perigo. Não são iguais, tá bom? Essa corrente, ó, ela está aqui, tá bom? Inclusive é a corrente de sequência zero que passa nessa parte do circuito. Então, essa aqui é o I2, ele chega nesse ponto, e aqui, no meu equivalente, só passa por um caminho. Mas na vida real, o I2 está aqui, chega nesse ponto, ele se divide. Uma parcela vem para cá e uma parcela vem para cá. E é essa que eu tenho interesse em saber, tá bom? Cuidado, cuidado, cuidado. E vamos ver se para a sequência positiva também tem o mesmo problema. Também tem o mesmo problema, porque a corrente que chega aqui, é essa corrente aqui, e ela, de novo, se divide uma parcela que vai para a carga e uma parcela que realmente é devida à fonte. Então, mais uma vez, essa corrente e essa corrente não são a resposta do exercício. Elas precisam ser trabalhadas aqui dentro dos circuitos sequenciais para a gente saber exatamente essas contribuições. Tudo bem? Mas é o seguinte, pelo menos a resolução do curto fica muito mais rápida pelos equivalentes. Da mesma forma que eu fiz o curto fase à terra, o curto dupla fase também sai de forma simples, é um curto... Então, deixa eu só... Opa! Nossa Senhora, bagunçou tudo aqui o desenho. O curto de sequência, o curto dupla fase, ele pode ser resolvido também pelos equivalentes. Vem cá você, vem cá você, vem cá você. Tchau, tchau, tchau. Então, se tivesse que fazer o curto BC que está sendo pedido, dupla fase, é mais fácil ter desenhado. Aqui tinha equivalente de TVNAM. Curto dupla fase BC. Esse circuito sequencial, ele tem que ficar de frente para esse circuito sequencial aqui de sequência negativa. Fica em paralelo. Né? E aí, então, vou ter essa corrente aqui de sequência positiva, essa corrente de sequência negativa, que, de novo, não são a corrente no gerador, são as correntes que passam, tá bom, pelos equivalentes. Eu precisaria depois de dividi-las. E, finalmente, o curto trifásico. Bom, o trifásico é até mais fácil de todos. O curto trifásico, você nem precisa do TVNAM equivalente. Curto trifásico, por definição, ele é no ponto do defeito, uma ligação no circuito de sequência zero. Deixa eu até tirar o meu curto monofásico aqui. Ó. Tchau, monofásico. Tchau, monofásico. Tchau, monofásico. Então, tá aqui. Meus circuitos sequenciais naturais. Eu quero dar o curto de sequência zero. O curto de sequência zero, meu Deus do céu. Deu curto na cabeça do professor. Quero fazer um curto trifásico na barra 3. Então, por definição, esse ponto e esse ponto, eles são conectados. Este ponto e este ponto, eles são conectados. Isso é interessante porque o curto trifásico, ele retira essa impedância aqui, ó, tá bom? Ele remove a tensão nesse ponto e a carga pede toda a tensão. O efeito colateral do curto trifásico, quem está para trás do curto não vê tensão. E no sequência negativa a mesma coisa. Aqui é simples porque não há circulação de corrente de sequência negativa, zero, não há circulação de corrente de sequência negativa. Então, na verdade, o curto trifásico é quase que resolver um outro caso do monofásico equivalente, onde a carga foi embora. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui foi só para conduzir um pouco da resolução desse exercício que eu tinha proposto na aula anterior, tá bom? Então, a resposta disso eu coloco até segunda-feira, tá bom?
para todos vocês num PDF lá com mais detalhes e um pouco mais de explicação dos passos de desenvolvimento. Fechado? Pelini, o Rodrigo tá com uma dúvida aí, ó. Ele não entendeu direito como calcula a tensão de TVNAN. Vamos lá, deixa eu ver onde está. Quem que é, Silvio, que você falou? O Rodrigo, ele tá com dúvida na hora de calcular a tensão de TVNAN. Fiquei na dúvida na hora de calcular a tensão de TVNAN na sequência positiva. Calculo a corrente do circuito normalmente, e depois eu calculo das quedas de tensão, ficou com dúvida. Para a queda de tensão após o defasador, eu tenho que lembrar de colocar menos 30 na corrente, né? Normalmente, como faríamos? É verdade. Tem umas coisas aí bem capciosas. Então, olha só. Eu preciso calcular o equivalente de TVNAN nesta barra, tá legal? Peguei o circuito natural, sem nenhum curto nele, e a impedância é simples, a tensão é que o Rodrigo ficou em dúvida. É a tensão que aparece nesse ponto, nas suas condições naturais, tá bom? Nas condições naturais, você pode até lembrar do defasador, tá bom? Mas se você quiser também fazer sem o defasador, mas tome muito cuidado com os resultados que você vai obter. Sem o defasador, ignorando ele, mas vamos até considerar. Calculei a corrente de carga. Foi a primeira, o item A, tá bom? Calculei uma corrente que passa pela linha, tá bom? Uma corrente de sequência positiva. O que eu vou fazer? Calculo essa queda de tensão, tá bom? Calculo esta queda de tensão, calculo esta queda de tensão. Aqui eu uso o I1 do gerador, tá bom? Que está sem defasagem. Aqui eu uso o I1 da linha que já está defasado, tá bom? E, desculpa, na hora de somar, tomem cuidado. Essa tensão que aparece aqui, ó, na verdade, esta menos esta aqui, que é a soma dessas outras duas pequenininhas, tá bom? Eu tenho que defasar ela para ela aparecer aqui, e aí depois subtrair essa outra para finalmente ter essa tensão nesse lugar. Tudo bem? Talvez é o que o Rodrigo está falando. Pelini, Oi, fala, João. posso só dar. Eu tenho outro jeito que também dá para fazer. Manda. O que eu faria? Eu jogaria tudo para o lado direito do defasador, defasando a fase da fonte de tensão de 30 graus. Aí eu faço o equivalente fonte de corrente. Depois eu faria as impedâncias em paralelo com a impedância do lado direito do desenho e voltaria para a fonte de tensão. É um outro jeito de fazer. Perfeito. O método que o Giovanni está falando, de a gente substituir fontes, ele é bastante importante para nós, porque simplificam bastante a associação quando a gente tem casos com múltiplas fontes, tá bom? E é justamente o exercício 4.9. Então, Jô, se eu não fiz agora nesse daqui, vamos ver se eu faço no 4.9, o comecinho, e Não, beleza. Pode ser? Claro. Eu só dei essa dica porque enche um pouco a paciência aqui, ficar calculando o circuito, a tensão no ponto, né, onde você está calculando o defeito. Né, às vezes, fazendo as associações série e paralelo fica mais fácil. Não é rápido, digamos assim. Perfeito. Mas o Giovanni colocou, tá, em linhas gerais, ó, eu vou pegar e defasar toda a rede 30 graus, ou seja, eu vou passar toda a rede para a direita do defasador. Lembrando, se eu passo para a direita, eu somo 30, tá bom? Em tensões e correntes, a impedância não muda. Então, meu gerador passaria aqui T fase mais 30. Eu teria um circuito desse tipo aqui. Aí depois, associo essas impedâncias... Cuidado, menos 30, Pelini, cuidado, menos 30. Tá indo para a direita. Direita. Eu passei para a esquerda. Então, 0 com menos 30 dá... Verdade. Sim. Menos 30. Perdão. Menos 30. Valeu? Que aparece menos 30. Menos 30. Peguei a tensão que estava 1, fase 30 para cá e movi para cá. Então, menos 30. Ganhou a defasagem do defasador. Vamos dizer assim, estou fazendo um exemplo prático de como não fazer. Então, depois disso, vocês podem associar essas impedâncias todas. Eu vou ter uma fonte de tensão em série com uma impedância. Eu posso substituir isso por uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. E aí, a associação com as demais impedâncias do circuito. Isso aqui é equivalente de Norton, tá bom? Não é equivalente de TVNAN, mas ele ajuda a gente a fazer esses outros múltiplos paralelos que vão aparecer. Aqui aparece a carga, tá bom? Aí depois, eu vou fazer outros curtos aqui, pode aparecer outros caras aqui, tá bom? Então, tira um elemento sério do caminho, tá legal? Então, vamos ir para o próximo exercício, pessoal, para o 4.9, que era onde queria pelo menos colocar a interpretação do enunciado, que é quase uma boa parte da resolução do problema,
tá bom? Então, olha só, trouxe aqui para vocês, direto da nossa lista, o exercício 4.9 para a gente interpretar com cuidado o que ele está colocando e o que está sendo pedido. Todos juntos. Então, no sistema representado na figura 4.5, esse é o sistema. Vamos lá, vamos apreciar esse unifilar. Tem uma fonte, um trafo, trechos de linha, tá bom? Não é porque não está representada uma impedância aqui, isso aqui é um curto, tá? Uma coisa desprezível, não. É um trecho de linha, outro trecho de linha, e aqui, desse lado direito, uma coisa que vocês já viram, mas talvez uma linguagem diferente. Alguém escreveu uma caixa e escreveu sistema equivalente. Uma forma da gente dizer, ó, eu vou fornecer para vocês aqui, talvez, equivalentes de TVNAM, ou uma coisa que a gente introduziu há 2 aulas atrás, com o Giovanni, uma potência de curto-circuito. Uma forma bastante peculiar da gente caracterizar uma parte de um sistema. Então tá bom. Vimos a figura 4.5, segue. E vai ocorrer, pede-se determinar uma série de coisas quando ocorre um defeito fase terra na barra R, tá bom? Já se fala, uma entidade divina chegou aqui e pediu, conduza o seu problema com a potência de base de 100 MVA, seu dado, tá bom? Um engenheiro, tá bom? O papel divino dele lá falou, olha, é importante, vai representar bastante bem as potências dos meus equipamentos, vamos trabalhar em 100 MVA de potência de base. Se ninguém falar nada, essa potência de base é trifásica. Primeira coisa que é pedida, a corrente no ponto de defeito em kA. Então é o seguinte, ó, aonde foi feito o curto, vou pegar aqui uma ferramenta de anotação, na barra R acontece um curto fase A terra. Então a gente representa isso no unifilar com um acidente aqui e um contato para a terra, tá bom? Não sei se esse contato é franco, vamos ver o que acontece com o que os outros dados nos falam. Vamos ver as outras alternativas. A contribuição do sistema equivalente para o defeito, que era a corrente nas 3 fases e na Terra em kA. Olha só, a contribuição do sistema equivalente. A gente sabe que quando desce curto, isso é um gerador. Ele vai alimentar o curto. Esse é um sistema equivalente. Deve ter tensão interna aqui dentro. Ele também alimenta o curto. E por acaso alguém quer saber essa contribuição. Não quer saber a soma das duas, ou a contribuição do outro gerador. É deste lado. Então, muito bem, vou precisar saber as correntes sequenciais do lado da direita, tá bom? A corrente nos enrolamentos e no aterramento do transformador em kA. Esse aqui é tricky, bem legal. Esse transformador, vamos ver os dados dele aqui. Ele é trifásico, 13.8 kV, 34,5 kV, 30 MVA, e o fabricante falou, ó, nessas condições aqui nominais, está lá escrito na chapa do transformador, as impedâncias sequenciais são Z0 e Z1 igual a J03. Professor, está faltando Z2. Se nada é dito a respeito, a gente admite que ela é igual a Z1, tá bom? E delta Y aterrado. Opa. Então, peraí, se tem delta, tem Y, significa que a corrente nos enrolamentos é um trabalho que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque quando a gente está resolvendo lá os nossos circuitos sequenciais, vocês lembram que a gente está trabalhando com monofásico equivalente, né? As correntes que circulam pela linha, né? Pela caixa preta do transformador. Se eu quiser saber, às vezes, o que acontece quando essa corrente que veio pela linha, ela entra num nó e eu tenho um rolamento, por exemplo, disposto em delta, eu preciso lembrar que eu tenho que decompor isso daqui mais tarde nas suas parcelas lá, tem que dividir por raiz de 3, tem que ver a defasagem, se está no circuito de sequência positiva, negativa. É tricky, tá bom? Tem que ter bastante cuidado na determinação dessas correntes que são pedidas no item C. E depois, mais tarde, as correntes nos enrolamentos e no aterramento do gerador. Vamos ver o gerador. Nosso gerador ele é 13.8 kV, 20 MVA, e ele tem aqui impedâncias. Sequência 0, sequência positiva, J0,1. Estão me dizendo que está operando em tensão nominal antes do defeito, ligação estrela aterrada. Tá bom. Está aterrado. Vocês acham que é aterramento franco ou algum outro aterramento, esse gerador? Pergunta.
Será que tem uma impedância de aterramento? É franco? Porque a impedância de sequência zero e sequência positiva são iguais, tá legal? Então, legal. Cuidado. Isso daqui está na base do gerador. Quem fabricou o gerador disse, ó, saiu da minha fábrica desse jeito. Você vai usar num sistema em PU, quando a sua base de potência é diferente, opa, tô falando, ó, Deus veio aqui e falou 100 MVA, cuidado, esses valores de impedância precisam ser modificados. E vamos ver as demais informações e tentar começar a escrever os circuitos sequenciais. As outras informações dizem o seguinte, ó, então vimos o gerador, vimos o trafo, as linhas. Cada uma tem 2 quilômetros, tá bom? E acho que as duas são iguais. Elas têm uma impedância em valor de engenharia, ó, ohms por quilômetro, de 0,1 de resistência e J03 de reatância, e de sequência 0, 0,3 e 0,9. Então, vamos lá. São 2 trechos com 2 quilômetros, 2 aqui e 2 aqui. Na verdade, isso aqui é uma linha única de 4 quilômetros, onde o curto-circuito aconteceu no meio dela. Então, a gente divide em 2 partes para criar um nó onde acontece o curto. Isso é uma prática muito comum na engenharia de sistemas de potência. Pega a linha toda, cria um nó adicional onde acontece o curto-circuito e depois distribui as impedâncias para um lado e para o outro. Pergunta capciosa. Essa linha, ela tem alguma evidência que tem coisas com a Terra diferente? Ou que tenha, talvez, mútuas? O que vocês acham? Sim, porque a impedância de sequência positiva, que vai ser igual a de sequência negativa, cuidado, Alexandre, não é simplesmente, eu não posso afirmar que tem mútua. Pode também ter, deixa eu ver, esse trafo aqui, o secundário está aterrado, né? E, então aqui é 3 caras e tem terra. Pode ser que essa linha seja até 4 fios. E aí o que acontece, na hora que a pessoa pega a impedância do condutor de neutro e reflete nas fases, pode aparecer uma impedância de sequência zero. Isso está bem descrito no livro, tá, pessoal? Casos de linhas a 4 fios, em que você tem um canal de retorno, a impedância desse retorno, desse quarto condutor, ele reflete nas outras 3 fases com 3 vezes a impedância dele. Então, cuidado, não é simplesmente eu posso afirmar que tem mútua. Outros casos fazem aparecer Z0 diferente de Z1, tá bom? Em linhas, tá legal? Nunca se esqueçam, tá, turma? Seguinte, 2 quilômetros, para eu poder ter impedância do trecho mesmo, eu tenho que multiplicar pelo comprimento, tá bom? Quantos alunos chegam lá para nós? Eu esqueci de multiplicar por 2, eu usei isso daqui. Só que a subestação explodiu, o transformador pegou fogo, porque as pessoas desprezaram, talvez, aí esse comprimento, tá bom? Muito cuidado. E depois o sistema equivalente, que é onde a gente deve prestar, talvez, as nossas... uma maior atenção para desenvolver os circuitos sequenciais. É um sistema, tem muita coisa aqui por trás. Pode ter 10 mil geradores, várias impedâncias, várias linhas, uma associação maluca, mas que alguém já fez um trabalho para nós de fornecer que existe uma potência de curto trifásico de J300 MVA nessa barra, tá bom? Isso aqui dá uma impressão, então, da impedância da barra e da fonte de tensão que está lá por trás, tá bom? Quando a gente faz eventos trifásicos, bota uma carga trifásica, um curto trifásico, parece lá uma força desse. Isso aqui dá uma ideia da impedância que está por trás dessa barra, principalmente o circuito de sequência positiva e sequência negativa. E depois alguém também fez um trabalho de dar para nós a potência de curto-circuito fase terra, tá bom? De novo, em valores de engenharia, J200 MVA. Então, com base nessas informações, eu vou tentar encontrar aqui os circuitos sequenciais. Então, vamos trabalhar nisso agora. E depois vou deixar para vocês fazer todo o restante. Isso aqui é bastante extenso, tá bom? Em 20 minutos eu não vou resolver o exercício todo. Então, a primeira coisa que eu vou propor é trabalhar os circuitos sequenciais individuais e encaminhar com vocês as alterações necessárias para colocar todo mundo na base do problema, tá bom? Porque tem nitidamente coisas que estão em outras bases e coisas que estão em valor de engenharia, tá bom?
Vamos lá. Fonte. Fonte da barra P. Vem cá. Gerador. Em P. Então é dito aqui, 13.8, 20 MVA, Z0 igual a Z1, operando em tensão nominal antes do defeito, ligação estrela aterrada. Então vamos lá. Circuito sequencial de sequência zero, circuito sequencial de sequência positiva, circuito sequencial de sequência negativa. Tem uma coisa interessante nesse exercício que não é falado aqui, quer ver? Se é sequência positiva ou negativa ou problema. Pode ser que esse gerador ele tenha uma alimentação em sequência positiva, ou se for um sistema lá de Furnas, em Minas, talvez ele seja até sequência negativa. É uma coisa que a gente precisaria adotar no exercício como engenheiros. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou adotando que o sistema todo, não só o sistema equivalente, tá? O sistema todo do nosso problema opera em sequência positiva. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que o gerador ele vai ter 3 circuitos sequenciais. Sequência zero ninguém diz que tem. Então, não vamos desenhar com tensão, mas ele tem impedância. É J 0,1 na base do fabricante desse gerador. E aqui é a coisa importante. Pelo que eu assumi, a tensão do sistema, eu vou colocar no circuito de sequência positiva. Aqui aparece J 0,1. Está operando em tensão nominal. Não precisa fazer muita conta. 1 PU, e aí vem uma coisa peculiar. Posso adotar aqui, por exemplo, fase 0, se for conveniente para mim. Podemos depois tomar uma outra conclusão e até mudar essa fase aqui mais tarde. Tá legal? E sequência negativa. Olha, alguém me falou que esse gerador aí só tem essas informações, eu vou assumir que ele está lá simétrico em sequência positiva apenas, não tem tensão de sequência negativa. Perfeito? Então tá bom. Isso aqui é visto na barra P nas bases do fabricante. Mas vem um problema. Não é a base do fabricante que a gente vai usar. Nós vamos usar uma base que é a base do nosso problema. Então, primeira coisa, vamos ver se os domínios aqui, esse trafo aqui é 13.8, então a tensão aqui de base que eu vou usar, vamos usar uma tensão de base de 13.8 mesmo. Vamos até fazer uma coisa, eu vou colocar isso aqui com um pouco mais de cuidado. Vamos lá. Então, o fabricante falou que o V de base do fabricante é 13.8, tensão de linha, que o S de base do fabricante é 20 MVA, potência trifásica. Só que o meu problema, V de base do problema, para aquele domínio lá da barra P, ele é 13.8. Opa, legal. Não tem conflito nas tensões. Mas, em compensação, a potência de base do problema é 100 MVA. Então, aqui vem a primeira conta que a gente precisa fazer. Isso aqui é dado em PU e em PU. E eu preciso transportar para o PU do nosso problema. Preciso multiplicar, então, pela impedância de base do fabricante. Impedância de base. Qual que é a fórmula para impedância de base com uma base trifásica? Ou base monofásica, vai dar na mesma. E aí? Vamos lá, pessoal. Vida inteligente do outro lado da tela de LCD. Ou então caiu a rede e faz 40 minutos que eu estou falando que ele é um condenado, ninguém está me escutando. Qual é a fórmula que eu uso para calcular a impedância de base do fabricante? B ao quadrado sobre Z. É impedância que eu quero. Impedância. Ah, apareceu um S aí. Valeu. Exato. Então aqui aparece 13,8. Pessoal, vamos tomar muito cuidado nessa hora também. A gente vê o pessoal escorregando pra caramba, às vezes esquecem aí dos KVs, NVAs, e de repente o pessoal erra o problema por 1000, tá bom? Então, KV ao quadrado
sobre a nossa potência de base do fabricante, 10 a sexta, tudo bem, Perini, posso jogar isso aqui fora, 13,8 ao quadrado sobre 20. Mas, por favor, lembrem-se disso. Principalmente corrente de base, o pessoal faz um assassinato frequente, tá bom? Então, 13,8 ao quadrado sobre 20 é a base do fabricante, e a base do meu problema de impedância é 13,8 ao quadrado sobre 100. Então, o caminho para a gente pegar essas impedâncias aqui e trazer para o nosso problema é, primeiro, multiplicar por essa impedância de base do fabricante, para virar valor de engenharia, e mais tarde, dividir pela impedância de base do problema. Em outras palavras, a nossa nova impedância do gerador, que é Z0, que é igual ao Z1, que é igual ao Z2, tá bom? Vai ser igual a os J0,1 vezes 1 sobre 20 vezes 100 sobre... sobre 1. Já cancelei os 13,8 ao quadrado, que deveria aparecer aqui nos dois lados, e realmente aparece uma razão aqui dada pelas potências de base, ok? Então, olha só, notem, vai ficar 5 vezes maior, tá legal? O Z0, Z1 e o Z2 para a fonte, equivalente TV atrás da barra P, J0,5. A não ser que eu tenha matado alguém de desgosto matematicamente. Beleza? Vamos lá. Feito para o equivalente para a barra P, vamos ver agora os circuitos sequenciais entre P e Q do trafo. Esse trafo aí é um trafo delta Y, então vamos lá, vou até fazendo uma outra folha, ele é delta Y, trafo, delta Y, barra P, aqui barra Q, transportando algumas informações, 13,8 para 34,5, então 13,8, 34,5. Fabricante me disse ainda que ele tem uma potência de base de 30 MVA e que as nossas impedâncias são todas iguais, J03, ZCC J0,3. Nitidamente a pessoa já desprezou, 003. Nitidamente a pessoa desprezou o ramo magnetizante. Ele só está dando lá, por exemplo, a impedância de curto-circuito, 0,3. Vamos lembrar. Primeira coisa, os diagramas sequenciais. O formato desses diagramas é... Aqui está a barra P. Vamos desenhar para todos aqui. Aqui está a barra Q. Circuito de sequência zero. Muito cuidado. Primeiro enrolamento é delta. Então, o que vocês acham que eu tenho que fazer aqui com esse caminho aqui? Ele vai se conectar de alguma forma à barra Q no circuito de sequência zero? O caso anterior do exercício que eu dei para vocês era um trafo Y delta. Primário e o secundário. Lembrando que o secundário, de certa forma, está representado aqui a corrente de circulação. Mas, sequência zero não passa do primário para o secundário. Esse transformador está invertido. Essa é a única diferença. Então, mudado de lugar. Então, aqui eu vou colocar o ramo, que representa lá a circulação de corrente no delta, e a circulação de corrente pelo... Opa, é Y aterrado. E a circulação de corrente pela estrela, e aqui aparece a nossa impedância ZCC do trafo. Beleza? Legal. Circuito de sequência positiva. Circuito de sequência positiva. Para cá. Vem para cá. E vamos agora fazer uma plástica nele. Tá bom? Essa plástica é uma plástica bem complicada.
Do delta para o estrela, a gente já sabe que tem uma coisa importante. Acontece uma defasagem entre primário e secundário. Lá vai, lá vai, lá vai. Então já vai a pergunta no chat. Qual é esse ângulo que aparece de defasagem? Tempo. Aqui vai aparecer ZCC. E daqui para cá, olha lá, pessoal, gostou da minha colinha? Mais 30 graus. E o circuito de sequência negativa, meu Deus, como eu estou adorando fazer coisas com essas luzinhas aqui, tá bom? O dia que a minha luz de giz tiver isso, vai ser Minority Report. Nunca vou cometer um crime, só vou usar aquelas coisas do Tom Cruise. Tchan! Menos. Circuito de sequência negativa. Perfeito? Tem mais um problema. Esse trafo foi dado de novo com as mesmas questões anteriores, na base do fabricante, e a base do meu problema é diferente. Então, vamos lá. Eu preciso converter esse ZCC do trafo no ZCC do problema, tá bom? Em PU. E a base do fabricante, eu tenho um problema já existencial. Eu tenho duas bases de impedância, porque eu tenho um trafo. E ele tem dois domínios de tensão, para a esquerda ou para a direita. Primeiro é 3.8, o segundo é 34,5. Então, isso aqui, ele modela a forma de eu transportar uma impedância refletida no primário ou para o secundário. Se eu quiser saber a impedância em valor de engenharia no primário, uso o valor de base do primário. Se eu quiser no secundário, uso o valor de base do secundário. E agora, se eu quiser fazer aquilo passo a passo, né, e transportar para valor de engenharia, depois converter para a base do meu problema, posso escolher qualquer base como minha referência. Vou escolher do primário. Então, a impedância de base do fabricante do primário, 3.8 sobre 30, tá bom? A impedância de base do meu problema é o mesmo domínio de tensão, estou lá na esquerda no primário, 13.8 quadrado, só que a potência do meu problema é 100, então eu só tenho que fazer essa conversão. Trago J,03 para valores de engenharia do fabricante e depois trago de volta para PU no meu problema. Tchau, tchau. Aparece aí 3 vezes isso. Essa tranqueira aí vai dar J1 ou 1. Não, desculpa. Então, 0 aqui. 0 aqui, corta. Então, isso aqui deve ficar J0,1 PU. Olha só, aumentou a impedância ZCC do trafo do ponto de vista dessa base do problema. Beleza? 5 minutos para acabar a aula. Vamos seguir aqui. Próximo elemento do nosso problema é saber trabalhar as linhas. É relativamente fácil. Linha. Foi dado lá 2 trechos, então já vou brincar com os dois ao mesmo tempo. Está aqui a barra Q, a barra R e a barra S. E vou fazer os diagramas sequenciais. Sequência 0, aparece uma impedância de sequência 0, uma impedância de sequência 0. Ok, professor? Me perdi aqui. Por que o senhor escolheu a base do primário? Podia ter escolhido a base do secundário, Vinícius. Na verdade, olha só. Na hora que eu faço um ZCC que está em PU para levar para ohms, realmente eu preciso da tensão. Mas logo depois, eu vou levar ele em PU de novo, eu vou usar a mesma tensão. A tensão é irrelevante. Muita gente, quando fica com prática, na hora que precisa trazer do PU do fabricante para o PU do problema, ele nem pensa na tensão. É a relação, olha só, das potências trifásicas do fabricante e do problema, tá bom? Mas eu podia ter usado 34,5 aqui, ó. Se eu uso a impedância de base do secundário, quando eu converto PU em valor de engenharia, eu encontro os ohms daqui, ó, que está na direita. Aí eu vou querer converter em PU de novo. Uso a base do secundário mais uma vez, tá bom? Então, tanto faz, mas é irrelevante aqui, ok? Linha. Então, a impedância de sequência positiva está aí em cima. Impedância de sequência 0, né? Impedância de sequência positiva é igualzinha. Não muda nada. Vem cá você, topologicamente. Tarará. Tarará.
Só, por favor, tomem cuidado com o seguinte. O pessoal forneceu aqui Z0 e Z1. Então, Z0 é a impedância que vai modelar os efeitos no circuito de sequência zero. E Z1 vai modelar os efeitos da linha no circuito de sequência positiva e no circuito de sequência negativa. O único cuidado que preciso ter é Z0 hoje é... Deixa eu ver aqui, tem café. Z0, ele é 0,3 mais J09. 0,3 mais J 0,9. Eu vou ter que multiplicar pelo comprimento, que é 2 km, tá bom? Aí eu vou ter o valor em ohms da impedância de sequência zero, e aí vem a pergunta capciosa. Eu quero já representar isso aqui em PU. Então isso aqui vai ser um Z0 pequenininho. Por acaso esse Z0 é o mesmo desse, né? Mas qual que é a impedância de base que eu uso? Z de base do meu problema. A linha está sentada, ela está instalada, temos terminologia de engenharia, em qual domínio de tensão? No domínio de tensão do secundário do tráfego. Aqui, desculpa, tomem cuidado, 34,5 ao quadrado sobre 100 é a base do meu problema, então eu vou ter que transportar, já divido, a impedância em ohms para esse, vai ficar lá, 0,3 mais J 0,9, tudo isso vezes 2, e tudo isso dividido por 34,5 ao quadrado, dividido por 100. Tomem cuidado, façam essas contas certinhas. E a mesma coisa vocês vão fazer para Z1, tá legal? Pessoal, e só para falar um pouquinho do sistema equivalente. Sistema equivalente. Sistema equivalente, ele é dado como uma caixa para nós, né? Uma caixa, sistema equivalente e uma barra aqui, que é a última barra do problema, a barra Q. PQR... Não, é S, que é o S. Barra S. Aqui é dado o seguinte, ó. Potência de curto-circuito trifásica em valores de engenharia, J300 MVA. Potência de curto-circuito monofásica, J200 MVA. Uma coisa que vocês já podem fazer aqui é, eu sei que o meu problema tem uma impedância de base de 100, então eu posso já transportar essas potências de curto-circuito, tá bom? Para PU, J3 e J2. E agora vamos lembrar de umas definições que o Giovanni já tinha dado para vocês. Eu preciso encontrar o TVNAM equivalente dessa barra. Ela tem impedância de sequência zero, ela tem impedância de sequência positiva e tensão de sequência positiva. E tem impedância de sequência negativa dessa forma, tá bom? Isso aqui é o tal do Z1. Esse cara é igual ao Z1, tá bom? Porque não tem um argumento para dizer que a sequência negativa vai ser diferente. E aqui é Z0. Eles não são dados explicitamente. Eles são dados através dessas potências de curto. Então, eu preciso calculá-las. E a definição é que a S trifásica, tá bom? É 1 sobre a impedância de sequência positiva, tá bom? Complexo conjugado. E aí? Você lembra disso? Tempo. Ótimo, que a aula praticamente acabou. E aí? Como é que eu sei a impedância vista? Tá certo, turma? Espera aí que eu acho que o meu chat não está scrollando aqui. Opa. Peraí, um PU aonde? Um PU, porque por definição a potência de curto ela é calculada, sei lá, quando a tensão está nominal. Então aqui é uma tensão, um PU fase zero, e aqui a gente divide pela impedância que alguém calculou lá
tá bom? Sequência positiva, mas tem esse complexo conjugado aqui embaixo? Sim, um PU no numerador. Pessoal, não se esqueçam disso aqui, tá bom? Então, na hora que vocês dividem, né, vai ficar 1 sobre complexo conjugado de J3 menos J3, e depois quando isso aí vai lá para cima, aparece um J positivo, tá bom? Opa, peraí. Eu fiz uma pequena burrada aqui. Eu quero o Z1, tá bom? Então, 1 sobre S trifásico, e aplico o complexo conjugado dos dois lados, o Z1, 1 sobre S trifásico, complexo conjugado, e agora sim, 1 sobre menos J3, isso que vai dar um J0,3333 PU, ok? E potência de curto fase terra. Tempo. E aí, pessoal? Tem um 3, tem um 2. Vamos lá, vamos resgatar. Aí eu libero vocês aí, sexta-feira, estamos sextando. Será que vocês estão cheios de provas aí, né? Aí, turma. Potência de curto fase terra. Potência de curto monofásica. O pessoal tem tudo de mão beijada, né? Tinha aquele 3 estranho por definição. 3 estranho por definição. Caramba, bateram um carro aqui perto da minha casa. E aí, pessoal? Hoje completa 80 dias de afastamento. Tem razão, Giovanni. Tem razão. Todos nós. Então, turma, vamos lá. Vocês vão fazer isso em casa. Vão conduzir o cálculo do Z0. Tá legal? Eu vou deixar isso daqui lá mais ou menos até segunda-feira lá com alguma condução. Exercício de lista a gente prefere que deixar vocês resolverem, tá bom? Então, tem várias formas, é importante errar, conduzir de um jeito que às vezes é mais tortuoso para descobrir que tem um jeito que é mais... Aê, Natália, valeu. 1 sobre Z0 mais Z1 mais Z2? Peraí. Não. Tinha mais coisas lá. Resgatem a aula do Giovanni. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, o próximo passo, depois de fazer todo esse trabalho, é pegar esses circuitos sequenciais e só verificar uma coisa importante, que é verificar isso aqui. Já a rede está operando em tensão nominal antes do defeito. Então, significa que todas as barras do meu sistema, todas elas, devem estar com tensão nominal, leia-se 1 PU. Tá bom? Se tem 1 PU, você tem que tomar cuidado com... Se isso aqui tem uma fonte de TVNAN equivalente com uma tensão de sequência positiva, e aqui também tem, é acertar as fases de todas as fontes, cuidado, tem defasador aqui no meio, para que todas as tensões tenham 1 PU. Qual que é a única condição, pessoal, em que essas tensões todas vão ter 1 PU? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: antes de resolver o problema, é um sistema, uma fonte ligada a outra fonte. Qual que é a corrente que circula pela linha antes de aplicar qualquer curto? Absolutamente zero. Se não tem corrente passando pelas linhas, nem por um lado nem pelo outro, significa que não tem quedas de tensão, e aí sim eu consigo manter essa propriedade de que, se aqui algum dia coloca 1 PU, continua tendo 1 PU aqui, não tem queda de tensão, não tem queda de tensão, aê, Vinícius, beleza. Aqui não tem queda de tensão e aqui não tem queda de tensão, tá todo mundo com 1 PU. Então essa é uma condição importante que, antes de se aplicar o curto, você precisava raciocinar a respeito disso. Essas informações de que está operando em tensão nominal antes do defeito é importante para que a gente possa dizer, essa barra aqui, eu já até sei qual que é o TVNAN equivalente dela, a tensão é 1 PU.
Então, tem formas de conduzir a resolução desse exercício que pode simplificar bastante. Isso! Beleza? O professor Giovanni acabou de pontuar. Turma, me estendi bastante além do tempo regulamentar, então nós vamos ainda ter mais uma aula com exercícios na terça e na sexta que vem, tá bom? Aqui eu fiz questão de fazer um pouco devagar para a gente trabalhar um pouco os vários conceitos que a gente viu em todo o nosso curso, tá? Talvez nas próximas aulas a gente pode vir com alguma coisa já mais pré-conduzida para a gente poder chegar em resultados e tudo mais, tá bom? E discutir. Minha recomendação para todos vocês é terem sempre um Octave em paralelo, tá bom? E fazer uns scriptzinhos guardando em variáveis praticamente tudo, impedâncias, para rapidamente você precisa fazer uma associação série paralelo, que você faz associando esses dados armazenados em variáveis, tá bom? Não se esqueçam, vocês estão num computador, façam uso dele para resolver os seus problemas. Pessoal, então, Giovanni e Silvio, se vocês não quiserem colocar mais nada, vamos fechando o boteco. Pessoal, até a próxima semana. Até a próxima semana aí, pessoal. Próxima semana, pessoal. Falou, turma. Falou, Bom fim de semana a todos aí. Peline, o Vinícius Pimenta pediu para você voltar para ele naquela parte lá do equivalente. Chega de respeito. Parte do equivalente, deixa eu ver aqui, Vinícius, qual é o equivalente? Professor, volta na parte do sistema equivalente, por favor. Ok, vamos lá. Diga, Vinícius. Pode abrir o microfone, tá? Se não quiser, fique à vontade. Deixa eu até centralizar um pouco melhor aqui. Compreendeu, Vinícius? Não tem muito segredo, tá? Quem dá as impedâncias sequenciais, eles estão dando já para a gente uma outra forma de representar as impedâncias, tá bom? As potências de curto-circuito. Desculpa, eu acho que eu comecei a frase toda errada. Quem dá para a gente as potências de curto-circuito, tá bom? Trifásicas e monofásicas, já está dando para nós umas evidências sobre as impedâncias sequenciais. É só usar as fórmulas e as definições corretas. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não falei a fórmula da impedância da potência fase terra, porque eu sempre me embanando aqui e não estou encontrando nas minhas notas aqui. Então, estou esperando alguém cantar, dar a cola para mim. Eu sempre costumo deduzir no canto do guardanapo lá. Eu acho que é 3 vezes o S de curto trifásico pelo S de curto monofásico vezes o ZTVNAN 1 menos 2 vezes o ZTVNAN. É isso aí. Não, é 3 sobre S curto-circuito monofásico, eu escrevi errado aqui. Menos 2 vezes o S curto trifásico, não é? Dividido pelo S curto monofásico. 3 dividido. O 3 está dividindo? Não, o S curto-circuito divide, né? Não, então, é 3 sobre... Não, pera aí. É 3 sobre o S curto-circuito monofásico, né? Isso aí, menos 2 sobre o S curto-circuito trifásico. Não, é isso aí. Mas o primeiro é monofásico. O primeiro é monofásico. É 3 sobre S curto-circuito monofásico. É menos 2, quer dizer, é Z0 mais 2 é 1. Isso aí. Isso aí. É isso aí, né, Silvio? É 3, Deixa eu ver. É isso aí, é isso aí. Sucesso, gente. Valeu. Você pode escrever também assim, né, em termos de Z, por exemplo, 3 sobre o S monofásico, né, conjugado, igual tá aí vezes o S de curto trifásico, vezes o ZTVNAN, sequência positiva. Mas daí é que o Giovanni, ele pegou e quis arrancar fora, né, o ZTVNAN. Já isolou. Menos 2 ZTVNAN positivo. Mas é que o Giovanni já isolou e ficou só com potência. É isso aí. É isso aí, né, Giovanni?
Isso aí, Silvio. É isso aí, Silvio, exatamente. É o que você faz Z0 mais 2Z1, aí você pode escrever Z1 em função do potência curto-circuito trifásico, e o Z0 é o que sobra, né? É isso aí.